Questão Enem 2019. Na descrição do vídeo temos o PDF com as 14 questões de História do Enem 2019. Baixa o PDF, responde as questões e confere o gabarito. Aquelas questões que vocês erraram, vem comigo para eu te explicar. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo. Interessante. Então, a religião cristã começa a colocar algumas práticas relativas ao fogo nos seus ritos, para criar uma festa sincrética. A palavra sincretismo é a chave dessa questão. O sincretismo é um processo de assimilação, fusão, mistura entre duas ou mais religiões. Então o texto está dizendo que antes existiam rituais ligados ao fogo, que talvez não fizessem parte do cristianismo, mas ele incorpora isso junto de uma festa que mistura elementos religiosos com elementos não religiosos ligados ao fogo. É isso que essa primeira frase está me dizendo. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, o João Batista, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com as tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. Então veja que interessante, as datas comemorativas, como hoje o nosso São João, que aqui no Brasil, por ser o hemisfério sul, é o início do nosso inverno, os períodos aí de chuva, ele está ligado ao verão na Europa. E aí acende-se a fogueira em homenagem e tudo mais. Então, antes não fazia parte da cultura cristã. Eles usam isso porque já era um hábito na Europa, essa prática. Aí você pega um hábito que já era prática social com a prática religiosa e diz, a gente acende a fogueira por conta do santo. Quando na verdade não era antes. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. No fim da Idade Média, a Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banho, dança e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. Então, antes, elementos que não eram da cultura cristã eram perseguidos. Como ele menciona, o hábito de você em alguma festa tomar banho, você fazer algumas danças e alguns cantos, eram perseguidos como elementos não cristãos, então teria que ser de alguma forma abominados, tirados, excluídos. A partir do Concílio Tridentino, que é a Contra-Reforma ou a Reforma Cristã, essa reunião que acontece para fazer algumas alterações nos dogmas da Igreja, entre 1545 e 1563, a Igreja resolveu adotar uma celebração em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Logo, não era. Tá bom? Com o objetivo de fortalecer a instituição mencionada, a Igreja, no texto, adotou as práticas descritas que consistem em... Então, as práticas que foram assimiladas, sincretizadas dentro da religião foram quais? Ele diz na letra A que foi a promoção dos atos ecumênicos. Atos ecumênicos normalmente são reuniões de várias religiões no intuito de você tentar encontrar um lugar comum entre elas, alguma coisa ou outra. Não são esses atos ecumênicos que estão sendo celebrados ou promovidos. Na letra B ele menciona o fomento de orientações bíblicas. É exatamente algo oposto ao que está diretamente ligado à Bíblia, que está sendo incorporado. Então, não é uma orientação, é algo externo. Essas festas não são descritas na Bíblia. Essa festa do fogo, por exemplo. Então, alternativa letra B, falsa. C. Apropriação de cerimônias seculares. Aqui, essa palavra tem 2 significados e os alunos caem muito. Ele pode ser um significado para o que a gente mais entende como conjunto de 100 anos, é um século, ou
pode ser o quê? Coisas não espirituais. Opa. Coisas. Eu vou dizer que são coisas do mundo, tá bom? Logo, elas não eram religiosas. Não religiosas. Por exemplo, existem dois tipos de clero, membros da Igreja Católica. O secular e o regular. O secular é aquele que tenta fazer a ligação maior entre o céu, a parte espiritual, e o mundo. Por isso que ele é secular. Não é que é um cara que viveu 100 anos ou alguma coisa do tipo. E essas festas do fogo, que são sincretizadas, elas acabam se tornando elementos não religiosos e aí são assimilados. Então você fez uma apropriação, uma fusão dessas cerimônias. A letra C, sim, está correta. Então, para saber responder bem essa questão, tu tinha que dominar o conceito de sincretismo e tu tinha que entender o significado da palavra secular. E aí o resto, o texto, ele deu a base para que você pudesse fazer a interpretação. Na letra D, ele menciona aí, a retomada de ensinamentos apostólicos. Não tem nada a ver com o que os apóstolos fizeram, até porque esses ensinamentos, eles estão no Novo Testamento da Bíblia. Então, a letra B e D seriam verdadeiras. E letra E, ressignificação de rituais fundamentalistas. A palavra fundamentalismo retoma a seguir à risca, ao pé da letra, o que está escrito nos preceitos sagrados. Eu poderia dizer, então, que os rituais fundamentalistas eles são ligados às questões de origem. Como uma coisa, como a festa do fogo e da luz, ela é atribuída, de certa forma, à religião se ela foi incorporada recentemente. Então, o que tem a ver com a origem da religião? Essa letra E ela foi para uma coisa totalmente sem sentido. Então, o fundamentalismo é a parte mais radical que não quer mudanças. E isso é uma mudança porque está havendo uma assimilação. Eu estou trazendo, associando isso à doutrina. Inclusive, teve reuniãozinha, olha, não só para isso, mas na reunião de mudança, bota essa que vai dar certo. Alternativa correta, a letra C. Comenta aí a questão, coloca a tua dúvida, se o comentário não foi satisfatório. A gente se vê numa próxima. Bons estudos!